Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e esse é o nosso quarto vídeo da série sobre funções orgânicas. Nesse vídeo vamos falar sobre a nomenclatura de alcanos ramificados. No vídeo passado aprendemos como nomear os alcanos normais, como nesse exemplo. Qual o nome da cadeia abaixo? Sabemos que ela tem 5 carbonos, então ela vai ser um pentano. Pente significa 5, ano significa que é um alcano. Porém, quando observamos essa cadeia ao lado, vimos que ela também tem 5 carbonos. Trata-se da mesma cadeia? Também é um pentano? Não, não é um pentano porque nesse caso nós temos uma ramificação. As cadeias são diferentes, então nós não podemos considerar que as duas vão ter o mesmo nome, já que certamente elas terão propriedades completamente diferentes. Vamos ver a partir de agora como é feita a nomenclatura dos alcanos ramificados. O primeiro ponto, nós temos que saber como dar o nome às ramificações. Sempre que nós tivermos uma ramificação que é um alcano, como nesses exemplos, percebam que tratam-se de alcanos que estão fazendo uma ligação com outro carbono. Por isso nós temos um CH3 e não um CH4. Nesse caso, o carbono está ligado a 3 hidrogênios e um outro carbono que vai ser a cadeia principal. Então, no primeiro exemplo, nós temos apenas um carbono. Nesse caso, vai ser um metil. Nós mantemos o prefixo met e substituímos a terminação ano pela terminação il. Então, temos um metil. Como no segundo caso, temos 2 carbonos, será um etil. No terceiro caso, 3 carbonos, propil. E no quarto caso, um butil. Já sabemos, então, como nomear as ramificações. Vamos aprender como damos o nome da cadeia, incluindo a parte ramificada. As cadeias ramificadas são nomeadas começando pelo nome da ramificação, em seguida o nome da cadeia principal. Mas como é que nós definimos a cadeia principal? A cadeia principal sempre será a cadeia mais longa. Nesse exemplo, nossa cadeia principal possui 3 carbonos e nós já aprendemos antes que a cadeia com 3 carbonos ela é chamada de propano, tá? Então, sempre que temos um alcano com 3 carbonos, propano. Nós temos, além do propano nessa cadeia, um CH3, que é uma ramificação. Já vimos que a ramificação que possui apenas um carbono é um metil. Então, quando nós vamos nomear essa cadeia, nós colocamos inicialmente o nome da ramificação e, na sequência, o nome da cadeia principal. Então, temos um metil propano. Trata-se de uma cadeia pequena, apenas com 3 carbonos na cadeia principal e uma única ramificação. Percebam que a única posição possível nessa cadeia para a ramificação é no segundo carbono, porque se ela estivesse no primeiro ou no terceiro carbono, não seria uma ramificação, e sim nós teríamos um butano, os 4 carbonos compondo a cadeia principal. Quando nós temos cadeias mais longas, como é esse exemplo, nesse exemplo nós temos uma cadeia muito maior. Então, para dar o nome dessa cadeia, nós vamos ter que seguir alguns outros passos. O primeiro deles é o mesmo sempre, definir a cadeia principal. Nossa cadeia principal, nesse exemplo, ela é composta de 7 carbonos. Nós já aprendemos antes que o nome do alcano com 7 carbonos é o heptano. Hept, 7, ano, alcano. Além disso, nós temos uma ramificação com apenas um carbono que tem de nome metil. Só que nós precisamos indicar, nesse caso, qual a posição do metil na cadeia. Porque se ele tivesse ligado ao carbono 3, seria uma cadeia completamente diferente. Então, nesse caso, a cadeia principal deve ser numerada para indicar a posição de cada ramificação. Quando nós vamos dar o nome dessa cadeia agora, nós iremos primeiro colocar o nome da ramificação indicando o carbono. Então, fica 2-metil-heptano. Percebam que eu separo a numeração 2, tracinho metil, tracinho heptano, utilizando o hífen. Sempre que eu for separar os números e os nomes, eu vou separar eles usando hífen. Vamos agora fazer mais um exemplo. Qual o nome da cadeia a seguir? Nós já sabemos que para nomear uma cadeia, nós precisamos saber o nome da ramificação e o nome da cadeia principal. A primeira coisa que a gente faz sempre é definir qual a cadeia principal. Nesse caso, a cadeia principal ela é a maior cadeia
e ela vai ser composta de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Já aprendemos da nomenclatura dos alcanos que os alcanos que têm 6 carbonos são nomeados como hexano. E a nossa ramificação que tem apenas um carbono é nomeada como metil. Aprendemos que temos que dizer em qual carbono a nossa ramificação está ligada. Nesse caso, ela estaria ligada ao carbono 4. Então poderíamos nomear como 4-metilhexano, certo? Não exatamente. Tem outra regra que é imposta pela IUPAC que fala o seguinte: a nomenclatura da cadeia principal deve ser feita de tal modo que as ramificações recebam os menores números possíveis. Então nós temos sempre que analisar a cadeia nos dois sentidos e vermos qual o sentido que vai nos fornecer a menor numeração. Por exemplo, nós já enumeramos a cadeia da esquerda para a direita. Vamos enumerar agora no sentido contrário, da direita para a esquerda. Podemos observar que, no sentido contrário, o nosso metil está ligado ao carbono 3. Como 3 é uma numeração menor do que 4, nós vamos tomar para nomear essa cadeia essa numeração. Então agora nós sabemos que o nome da cadeia vai ser 3-metilhexano. Eu tenho um metil ligado ao carbono 3 em uma cadeia com 6 carbonos. No nosso próximo exemplo temos outra cadeia e essa caracteriza-se por ter duas ramificações. Nesse caso, nós vamos nomear seguindo as mesmas etapas que vimos anteriormente. Primeira coisa, definir qual a cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia maior e nesse caso ela é composta de 6 carbonos. Já sabemos que o nome da cadeia principal vai ser hexano. Além disso, ela tem duas ramificações, as duas são iguais, são 2 metis. Quando nós vamos nomear essa cadeia, considerando que ela tem duas ramificações, precisamos seguir uma nova regra que diz: quando temos mais de uma ramificação igual, utilizamos os prefixos di, tri, tetra, etc. para indicar a quantidade dessas ramificações. Então, nesse caso, se temos duas ramificações, vamos utilizar o prefixo di. Então, o nome dessa cadeia vai ter que informar a quais carbonos os metis estão ligados e que nós temos 2 metis. Então, o nome dela vai ficar: o 3 e 4 indicam a quais carbonos as ramificações estão ligadas, o di, que são duas ramificações, o metil, que essas ramificações são metis, e o hexano, que trata-se de um alcano com 6 carbonos. Nesse próximo exemplo, também temos uma cadeia com duas ramificações, só que as ramificações são diferentes. Nós vamos seguir exatamente as mesmas etapas que seguimos anteriormente. O nome vai ser dado pela ramificação seguida da cadeia principal. A cadeia principal será a maior cadeia, nesse caso ela é composta de 6 carbonos, então é um hexano. Nós temos duas ramificações, um metil e um metil, e quando nós vamos nomear essa cadeia, nós vamos seguir as etapas que vimos até agora. Primeira coisa, temos que indicar em quais carbonos as ramificações estão ligadas. Então nós temos um metil ligado no carbono 3 e um metil ligado no carbono 4. Porém, qual das duas ramificações nós vamos nomear primeiro? Para isso, temos uma regra em que, havendo ramificações diferentes, elas serão citadas em ordem alfabética. Então, como o etil, o E vem primeiro do que o M do metil, primeiro nós vamos ter que citar a ramificação etil. Então na nomenclatura vai ficar: vamos indicar inicialmente o carbono que o etil está ligado, que é o carbono 4. Então temos 4-etil, 3-metil, hexano. A letra E do etil precede a letra M do metil, então é por isso que ele vem primeiro. Não devemos considerar a numeração, e sim a ordem alfabética das ramificações. Vamos agora para um resumão do que nós vimos até esse momento. As principais regras para nomear alcanos ramificados são: primeiro, devemos considerar como cadeia principal a cadeia mais longa. Segundo, a cadeia principal deve ser numerada para indicar a posição de cada ramificação. Além disso, a numeração da cadeia principal deve ser feita de tal modo que as ramificações recebam o menor número possível. Quando temos mais de uma ramificação igual, elas serão nomeadas usando os prefixos
di, tri, tetra para indicar a quantidade. Di para 2, tri para 3, tetra. 4, se tivermos 5 ramificações iguais, será penta e assim em diante. Havendo ramificações diferentes, elas serão citadas em ordem alfabética. Nós encerramos aqui esse vídeo e no próximo nós vamos fazer uma série de exemplos sobre nomenclatura de alcanos. Exemplos mais complexos do que vimos até aqui, porém utilizando como base essas 5 regras básicas. Até lá!